Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje é 1º de setembro de 2025, feriado americano. Vamos dar um giro aqui nos índices, nas minhas posições e também nas ações que eu monitoro aqui para a gente entender em que momento que está o mercado, se dá para comprar, se não dá para comprar e o que nós temos aqui de situação para a gente explorar na próxima semana, tá, pessoal? Vamos falar um pouco aqui sobre S&P 500. A gente nota aqui que nas últimas 3 semanas praticamente, né, o mercado não andou, né, tá com um aspecto de mercado cansado, né? Fator positivo, né? Ele está trabalhando acima do primeiro alvo aqui na faixa dos 6.400, né? Então, enquanto se mantiver acima desse patamar aqui no gráfico semanal, eu ainda vejo que ele tem espaço para subir, tá? Provavelmente aí até os 6.780, mais ou menos, tá? Porém, ele tá bem esticado, né? Tá esticado com relação à média de 200 e tá um pouco esticado aí com relação à média de 20, tá? Ou seja, abrir posições numa situação como essa, dá para abrir, só que a gente tem que olhar um capital menor, tem que ficar mais esperto, né? Com a movimentação do mercado para garantir aí que a gente não tome um prejuízo muito grande, tá? Então esse é o SP 500 aqui. Esse tipo de formação aqui de 3 semanas paradinho, ele vira e mexe, ele faz aqui, ó, né? Aqui ele ficou mais ou menos umas 3 semanas parado. Aqui também ficou, ó, 3, 4 semaninhas parado e depois subiu, né? Aqui também, ó, 3 semaninhas aí paradinho, subiu e depois corrigiu até a média móvel de 20. Aqui eu acho que seria a situação mais parecida com a que a gente tem ali agora, né? Então, de repente, a gente pode ter essa semana de alta e depois uma correçãozinha aí até a média móvel de 20 do semanal, tá? É esperado. O OBV, ele não tá tão legal, né? Se você olhar o OBV aqui, eu vou tentar dar um zoom nele na parte de baixo, né? Ele rompeu esse patamar aqui, eu vou colocar até uma linha, né? Olha só, ele tá acima do patamar aqui de topo, né? Aqui a gente tinha uma divergência, né? E essa divergência inclusive gerou uma correção aqui no mercado. Mas nesse momento a gente ainda não tem nenhuma divergência aqui no OBV que indique que a gente está perto ou não de uma correção, tá? Então, por OBV a gente ainda pode permanecer comprado e por gráfico também, por estar acima do primeiro alvo, podemos nos manter comprados, né? Esses candlezinhos de indefinição aqui, geralmente eles geram um movimento maior na sua sequência, né? Então a gente pode aguardar aí um movimento talvez de alta aí para, não digo essa semana, mas por causa do payroll, porém na próxima, dependendo do resultado desse indicador, a gente pode ver ter o mercado encostando aqui nos 6.800, tá? Esse foi o nosso SP. Falando de Nasdaq, né? O Nasdaq está parecido, né? O Nasdaq está parecido aqui com o S&P. Deixa eu dar um zoom no OBV aqui para a gente poder analisá-lo também, colocar uma linha nesse topo aqui. Então, Nasdaq, né? Nasdaq, ele já rompeu também o primeiro alvo de Fibonacci, né? Tá pertinho do seu segundo alvo aí em 24.400, mais ou menos, né? 24.500, 24.400. Mesmo esquema do SP, né? Então tá fazendo uma correçãozinha aqui. Aqui já dá para enxergar um pouco melhor a questão da correção, né? A gente tem aí topos mais baixos, né? E fundos um pouco mais baixos no semanal, né? Um pouco esticado com relação à média de 20, bastante esticado com relação à média de 200. Então, operações em papéis do Nasdaq também requerem, né, uma atenção especial aí com relação a tamanho de posição e tamanho de stop, tá? Porque realmente se ele inventar de querer corrigir um pouco mais aí, ele pode facilmente chegar no 21.300
e talvez até no 20.300, que é essa região amarelinha aqui de baixo, tá? Aqui eu acho difícil, tá? Eu esperaria aí o melhor momento, eu acho assim, que fosse para comprar, né? O Nasdaq ou o S&P seria se ele caísse uns 10% aí em relação a esse topo, né? Tipo, caísse mais ou menos aqui, aí nós estamos no 23, caindo aqui por 21.400, sabe? Chegando pertinho dessa consolidaçãozinha aqui, seria o ideal, ideal, ideal. Porém, nós temos aí alguns papéis dando compra, né, no semanal e por conta disso, a gente pode sim verificar algumas oportunidades e eu tenho inclusive algumas posições aqui que é onde eu vou comentar com vocês primeiro, tá? E depois eu vou dar um giro aí nos papéis, tá? E inclusive marcar os papéis que eu vou trabalhar essa semana, né? Então, vamos lá. A minha primeira posição aqui é em T-Mobile, né? Então, o T-Mobile eu comprei essa espécie de pivôzinho aqui, né? Tô comprado nela. O que que nós temos aqui no papel? Nós temos o papel de certa forma numa lateralização, porém com fundo ascendente aqui, né? Deixa eu desenhar aqui, ó. Eu não vou aqui a linha, perfeito. A linha é melhor. Ó, nós temos aqui fundos ascendentes. Vou mudar a cor dessa linha para uma corzinha mais bonitinha, né? Aqui em amarelo. Então nós temos fundos ascendentes e também temos topos descendentes aqui. Ou seja, é um papel que ele está dentro de um triângulo, né? E está aqui na base desse triângulo. Então eu imagino, espero, né, que esse papel rompa aqui e vá buscar os próximos alvos, né? O que que eu tenho de alvo aqui para T-Mobile no semanal? No semanal eu tenho esse Fibonacci aqui, né? Veja que ele encostou no primeiro alvo, corrigiu até o 61.8 aqui, né? E agora está planejando romper. Então está acima da cabeça dessa retração aqui. Isso é bom, né? Mantendo-se acima dessa região aqui, o próximo alvo é tocar o último topo e posteriormente aí 286.900, mais ou menos o alvo aí de T-Mobile, tá? Eu vou permanecer comprado aí, eu acho que até umas 2, 3 semanas de correção eu ainda aguento nesse papel tranquilamente, tá? Mas se ele ficar abaixo aqui do 220, aí também já não é mais negócio, tá? Por hora ainda sigo comprado aí nesse papel. Apple. Apple é uma das queridinhas aí do mercado, né? É uma empresa sólida, parruda, é uma baleia, né? Como dizem os grandes investidores aí, a Oliver Velez, tal, são uma empresa realmente de gigantíssimo porte. Que eu fiz com ela aqui, né? Ela ficou muito tempo lateralizada nessa consolidação aqui por conta dessa questão aí das tarifas e os iPhones são todos fabricados na China e tudo mais e tal. Porém, há 3 semanas atrás, há 4 semanas atrás, né? Ela fez esse candle gigantesco aqui de alta, né? O OBV dela tá lindo, né? O que que nós temos aqui no OBV? Nós temos aqui esse topo, né? Com esse topo aqui de mercado e o OBV já rompeu, né? E o OBV aqui no preço ele ainda está bem para trás, ó. Então para mim não é difícil esse papel chegar aqui nos 260 e depois buscar os 281 aqui, que é o meu segundo alvo de Fibo, tá? Então veja que boa parte da lateralização aqui se deu dentro dessa faixa de gás aqui do Fibonacci, né? Quando ele rompeu para cima, testou, segurou na retração e fez esse candle gigantesco. Então isso me faz acreditar que esse Fibo aqui está válido para o papel, né? Justamente por conta desses encaixes perfeitos praticamente aqui nessas regiões, né? Então você pode ver que ele tem respeitado, na hora que ele rompeu aqui também está trabalhando em cima dessa região. Pode ser que ele corrija um pouco mais, tá? Umas semaninhas de queda aqui, é tranquilo.
não é legal se ele perder essa região dos 215, né? Ou seja, se ele vier testar essa lateralização e começar a trabalhar dentro dela ou abaixo, né? Então aí o papel deixa de ficar interessante. Por hora, aqui no semanal, o papel tá muito bonito, tá? Compra, né? E buscando aí o topo histórico e talvez o 281 aí como alvo final, tá? Também tô com posição em Walmart. O Walmart tá bem lateralizada no semanal, tá? Ele ameaçou, né, chegar, romper esse topo aqui, corrigiu. Na minha cabeça, ele tá aqui meio que pegando força para subir, tá? Falando aí de OBV também, né? Vamos colocar uma linha no OBV aqui nesse topo, né? Então, nesse topo aqui nós temos essa linha de OBV, ele já passou faz tempo, né? Já passou, corrigiu, porém ainda permanece acima, né? E o que a gente tem de análise aqui para falar de OBV, pessoal? O OBV é o seguinte, né? Na teoria, né? Ele mede o encarteiramento do papel, né? Então, por exemplo, se você tem um papel em uma situação lateral como essa daqui, porém você vê o OBV trabalhando acima no preço, significa que os grandes investidores, os big players, né, eles estão encarteirando esse papel, eles estão comprando, tá? Então mesmo que caia, suba e tal, vai o resultado, né, desse trabalho aqui da lateralização se dá em identificar que existem pessoas comprando esse papel, aproveitando, né, que ele está lateral para crescer a carteira, né? E uma hora o preço estoura, tá? Se o preço estourar, o próximo alvo dele aqui é a média de 200 do semanal, que tá por baixo, tá? Mas eu imagino que esse por baixo seja por conta de um desdobramento, tá? Então eu não levaria muito em consideração essas médias aqui nesse momento, tá? Porque o papel desdobrou, né? E aqui ele não mostra o papel ajustado para mim, tá? Então, cara, eu não tenho FIBO ainda para esse papel, mas o meu alvo aqui é a média de 200 e posteriormente aí talvez um pouco mais acima, tá? Daria, de repente, pra gente colocar um FIBO aqui, ó, o semanal, tá? Aí olha que bacana, ó. Então ele tem respeitado bem essa região aqui, né? Não tem chegado nem aqui no 61.8, que seria o último suporte. E o primeiro alvo tá bem em cima da média de 200 e o terceiro alvo tá bem em cima desse fundo aqui, ó, né? De quando, perto de onde ele fez o split. Então tá bem alinhadinho o FIBO também, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode confiar nesse cara aqui como um, um radar, né? Tipo um Waze, né? Tipo um GPS, sabe? Então, tipo assim, aí, esse GPS aqui tá me dizendo o caminho que eu acho que esse papel vai tomar, né? E se ele tomar, eu vou ficar esperto em sair ou fazer parciais em cima desses meus alvos de FIBO aqui, tá? E é uma grande empresa, é uma empresa gigantesca, não tenho o que falar de Walmart, tá? Uma coisa que a gente tem que pensar também com relação ao Walmart é que a gente está chegando perto aí do final de ano, né? E essas empresas aí costumam, né? Se a economia ajuda, né? Costumam ter resultados expressivos aí com essa época aí de Natal, tal, Ano Novo, que é Black Friday, né? Onde essas empresas aí costumam vender muito acima da sua média, tá? Então é possível aí que no mês de outubro para frente a gente veja uma guinada positiva aí também para o Walmart, tá? E por último, eu estou posicionado também em Visa, né? Visa é um dos papéis que, tipo, estão assemelhados aí com o SP500, sabe? São papéis que estão bem esticados com relação à média de 200. E aqui é semanal, tá, galera? Mas vejam que esse papel, ele tem respeitado muito bem o Fibonacci dessa regiãozinha aqui, ó, né? Então tem um Fibonacci descendente aqui traçado, né? O primeiro alvo aqui ele respeitou, não respeitou muito bem como resistência, né? Ele rompeu direto aqui, mas testou como suporte, tá? Então isso para mim de certa forma valida esse Fibo aqui, né? O segundo alvo ele acabou de testar como suporte também. Você pode ver que como resistência ele não tem testado muito, né? Na hora parece que quando ele quer subir ele chega e arregaça,
mas na hora de descer ele lembra dessa regiãozinha aqui e faz um suporte, né, nessa região. Isso significa que ele pode buscar aqui o último topo, que é inclusive o meu alvo, tá? Junto com o terceiro alvo de FIBO. E quem sabe se passar, chegar aí na faixa dos 409, 410 dólares, tá? Porém, você pode ver que na minha posição aqui ele é um tiro curto, né? Então eu estou praticamente num trade de 1 para 1 aqui, tá? Esse trade que eu digo de 1 para 1 não quer dizer que eu vou esperar o papel chegar aqui no fundo para sair se eu achar que tá ruim, né? A única coisa que eu tenho aqui como fundo é porque é o meu stop técnico, né? Então se acontecer alguma notícia, se acontecer alguma coisa aí que o papel arrebente aqui para baixo, a minha saída aqui é no 327, 328 e tal, saída de pânico. Mas se eu ver que ele começou a continuar lateral aqui na parte do semanal, é capaz de eu sair fora também, tá? Se bem que a gente está falando da Visa, né? A gente não está falando de qualquer empresa, está falando de uma das maiores empresas do planeta aí é, que tem um approach aí mundial, né? Falando de OBV desse cara, então a mesma coisa, né? Vamos pegar para ficar um pouco mais fácil, né? Dar um zoomzinho nele de leve aqui. Qual fundo, qual topo que a gente vai olhar? Vamos olhar esse topão aqui, ó, porque esse topo aqui é o que está validado, né? Então vamos lá. Olha só como o OBV já está trabalhando bem acima desse topo aqui já faz algum tempo, tá? Então é mais um dos indicadores aí que é mais fácil esse papel subir do que cair, porque se ele começa a perder essas regiões aqui de OBV, significa que um monte de cara que acreditou na alta nessa subida aqui, por exemplo, está sendo estopado, tá? Então é muito importante olhar o OBV principalmente em gráficos maiores, tá, pessoal? Intraday e tal, não é tão legal não. Gráfico diário para cima, o OBV é uma excelente ferramenta, tá, de acompanhamento de mercado e de identificação de tendência, tá? E força, né? Precisa saber qual é a força do mercado em relação ao preço, tá? Então aqui, ó, o OBV já está arregaçando também, já passou esse topinho aqui dos 360 e vai que vai, tá? Então é mais uma das empresas aí que eu sigo posicionado e pretendo sair aí no topo, tá? Não vou ficar muito mais não também, porque já é o terceiro alvo de FIBO aqui e ela ainda nem encostou. Então pode ser que ela encoste, corrija, tal. Aqui vai ser a minha saída, tá? Provavelmente. A gente vai acompanhando aí, eu vou informando vocês aí conforme for dando andamento no papel, tá? Então essas são minhas posições, a gente já comentou os dois maiores índices e agora eu vou falar para vocês das ações que eu acompanho aqui no mercado, tá? Em que situação que elas estão, tá? A primeira ação é AbbVie Incorporation, né? Ela tá lateral aqui no semanal, porém próxima a romper o seu topo, tá? Então aqui ainda não tem operação, tá muito esticado. O gostoso seria se eu tivesse conseguido comprar aqui, ó, nesse ponto, né? Deixa eu ver como é que eu consigo marcar ele para você aqui. Eu vou marcar com linha horizontal, acho que é mais fácil, né? Esse ponto aqui seria o ponto onde eu deveria ter comprado, mas eu não consegui, né? Não vi, né? O OBV desse cara já é um pouco diferente dos OBVs que a gente viu aí nas outras ações, tá? Ou seja, olha só, em relação ao seu topo aqui do OBV, ele rompeu esse topo maior, porém o OBV não acompanhou, tá? Então, assim, é um papel que para você pensar em comprar ele, você precisaria esperar ele romper essa lateralização aqui, fazer um recuo, né, um pullback até perto da média móvel de 20, para você conseguir comprar num bom preço, tá? Tem muitas ações melhores no mercado aí, então acho que a gente não precisa se preocupar com AbbVie por enquanto, tá? Philip Morris é um papel que tá mega esticado também com relação à média de 200. Eu já fiz compra nele aqui e saí aqui para cima, né? Deixa eu ver onde é que a gente pode encaixar um Fibonacci monstro aqui. Deixa eu ver, eu acho que dadas as circunstâncias aí, aqui ele já passou de todos os alvos, né? Eu acho que eu não tenho um Fibonacci claro ainda para esse papel, tá? Será? Vamos ver. Vamos tentar puxar daqui até aqui, ó.
essa última queda aqui que ele não perdeu fundo. Como é que eu costumo traçar os fibos, né? Deixa eu deletar esse aqui. Eu tô enxergando um topo aqui, né? Tô enxergando um fundo aqui e esse fundo não foi perdido, tá? Então é mais ou menos esse é o raciocínio que eu tenho para considerar uma traçagem de um fibo, né? Quer dizer que tá certo? Não sei. Eu olho, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse fibo aqui, ele não tá tão bem encaixado. Como é que ele se comportou em relação aos alvos? Até que se comportou bem, né? Ó, o primeiro alvo aqui segurou, segundo alvo aqui não segurou, o terceiro alvo também ficou meio sambando, o quarto alvo ele cravou e tá se segurando aqui no quarto alvo, tá? Então, assim, é um papel que tá muito esticado, não é um setor que eu gosto muito, assim, de acompanhar, tá? Então, por hora, eu também ficaria de fora aí de Philip Morris, sem falar que ele já fez um topo mais baixo aqui, né? Ó, fundo mais baixo. Vamos traçar a linha pra gente ver. Então, nós temos... Opa, nessa linha não, rapaz, né? Então nós temos aqui um fundo mais baixo nesse papel e um topo mais baixo aqui nesse papel. Então acho que, sei lá, dá pra ficar assim, pra ficar um canalzinho de baixa, né? Então, cara, assim, enquanto ele não romper essa linha aqui, enquanto não trabalhar mais pra cima, e eu não tenho muito o que fazer nele aqui não, tá? E aqui vai ser bom quando ele romper, porque aí eu vou ter um fibo dessa região aqui e buscar novos alvos, tá? O OBV dele tá acompanhando, né? Se a gente pegar aqui, ó, tá fazendo tubos mais baixos de acordo com o OBV, então a galera tá descansando com relação a esse papel, deve estar colocando dinheiro em outras coisas, tá? A Philip Morris é um papel mais defensivo, é um setor que flutua menos assim do que alguns outros, tá? E essa é a situação dele para agora, também não vejo nada aqui para longo prazo, tá? A Chevron. Chevron, pô, um papel bacanaço, assim, a petrolífera, né? É um papel aí que dispensa apresentações. A gente teve essa queda gigantesca aqui, que merece um FIBO, com certeza, né? E ele já saiu da faixa de Gaza, tá? Não tá nem um pouco esticado com relação às suas médias, tá? Inclusive ele tá deixando esse embolo aqui das médias. Veja que a faixa de Gaza aqui tá combinando com as médias de 20, de 200 e de 9, né? E ele acabou de romper essa lateralização aqui de 4 semanas, já tá 3 semanas subindo, tá? E a gente está se aproximando também aí do inverno, né, dos Estados Unidos. E o inverno, geralmente, por conta do frio, né, aumenta a demanda por combustíveis, por esse tipo de ação aqui, porque eles têm energia de calor lá baseado nesses caras, tá? E aí, falando de OBV, né, nós temos um OBV aqui, nessa região de topo, né? Um topão bonito aqui, que ele já perdeu também, ó, já foi bem acima desse topo, tá? Então o pessoal tá enxergando essa empresa aí com bons olhos aí no longo prazo, tá? Já subiu bem, tá? Mas eu acho que ainda dá para entrar, vale a pena. Eu vou até inclusive colocar um vermelhinho aqui. Eu vou olhar essa semana, cara. Eu acho que se ele romper a máxima dessa semana, eu vou fazer uma compra aí tentando buscar aqui em cima, tá? Ó, o 191, que é o meu primeiro alvo de FIBO, né? Vamos dar uma olhada macro nesse papel aí, ó. O primeiro alvo bate direitinho com o topo histórico, né? Passa um pouquinho até. Então acho que o alvo mais legal aqui, se ele romper a região aí de 168 e tal, ele é chegar aqui no topo histórico na faixa dos 188. É onde eu sairia, muito provavelmente aí, se por acaso eu conseguisse comprar e o mercado continuasse para cima, tá? De qualquer forma, cara, é um papel muito bonito, tá numa região muito bacana, vale a pena observar, tá? Nós temos aqui Johnson Johnson também, pessoal. Ó, um papel bacanérrimo, né? Ele tá perto de romper o seu topo histórico aqui, então nesse momento ele tá um pouco esticado, tá? Ele teve essa última semana aí, uma semana de queda,
né? Isso é importante, é bom para quem quer comprar. Não acha que queda é ruim, na verdade queda pode ser uma oportunidade se a empresa for boa, né? Falando de OBV, nós temos esse topo aqui rompido, né? Esse topinho no preço aqui, esse topinho no OBV que já foi rompido aqui. Em que momento? Ele foi rompido aqui embaixo. O gostoso seria ter comprado aqui, cara. Aqui eu queria estar de olho nesse papel, mas eu não estava olhando ele. Ó, aqui era a compra, o rompimento do OBV e, e o preço virando as médias para cima e tal. O negócio é que a média de 200 ia dar uma atrapalhada aqui. Mas esse gift aqui também era comprável, muito bem comprável. Eu preciso que esse papel recue um pouco, tá? E para mim, se ele recuar até essa região, mais ou menos aqui, ó, né? Que foi essa região onde ele segurou o preço, né? E é um bom pedaço dessa lateralização aqui. Então, aqui na faixa dos 167 é compra de olho fechado, sabe? Eu ia pegar esse papel, mas não ia nem olhar, sabe? Botar a posição. E aí, onde que eu poderia tentar encaixar um fibão aqui, né? Vamos ver onde é que tá um topo e um fundo que foi respeitado. Eu acho que dá pra gente considerar esse aqui por enquanto, né? Que depois desse. Aqui foi o último fundo que ele não perdeu mais. É o fundo mais baixo que ele não perdeu mais. Então ele está quase chegando aqui no primeiro alvo, né? Que é um jeito de encurtar um pouquinho mais esse FIBO, porque. Sei lá. Bom, deixa aí. Vamos considerar esse cara aqui. Talvez se a gente. Não. Vou deixar esse. Tá feio o FIBO, tá? Não dá para se guiar muito por ele, não. O negócio é esperar a compra aqui nessa região, se ele voltar, e aí depois a gente vê o que a gente faz, tá? O negócio é comprar barato, né? E vender no melhor preço que a gente conseguir, tá? Mas é um papel que tá bem esticado, tá? Teve várias semanas de alta aí seguidas, cara, né? Bom papel, mas eu preciso que ele corrija um pouco mais. Aqui tá numa região de topo, aqui não é pra comprar, né, cara? Aqui é onde a galera tá saindo. Vamos agora falar de Google. O que nós temos aqui em Google? Nossa querida Alphabet. É um papel que não para de subir de jeito nenhum. Dá nem para traçar o BV aqui, já está muito longe do topo, né? Vamos colocar uma linha aqui. Vou começar a tentar lembrar de colocar essas linhas aqui de OBV para a gente acompanhar, tá? Então esse topo aqui ele já foi perdido faz tempo, ele foi perdido aqui embaixo, tá? Nessa faixa aí dos 180. Então, ó, o cara que foi ligeiro nesse papel aqui no semanal, comprou aqui, ó, né? Ó, comprou nessa região aqui dos 180, mais ou menos. Aqui era a compra top. E ele teve até uma semana de recuo aqui. Foi quando as médias viraram, né? Coisa linda, hein, cara? Tá merda, hein? Pena que não deu, né? Então, assim, precisamos que esse papel recue um pouco mais para a gente poder fazer uma compra, tá? Mas é um papel que com certeza aí Caio comprou, viu, cara? Então, se ele chegar aí mais ou menos nessa região de 190 e tal, vale pensar em compra aí em Google, tá? Por enquanto, não. Por enquanto tem que ficar de fora porque tá muito esticado. Não dá para segurar uma correção aí de 15% nesse papel. Nem a pau. Encore. Encore é um papel que está um pouco esticado ainda? É. Né? Mas é um papel que está bonito no semanal? É, também. Tá? Então, o que pode ser aqui? Pode ser um pivôzinho de alta, tá? Porém, dado outros papéis que eu tenho aqui e algumas posições que eu já fiz também, tá esticado para entrar, tá? Então, falando de semanal, o que nós temos aqui? O OBV dele está longe de ser perdido, né? Vamos colocar uma linha aqui, ó. Já rompeu faz tempo também esse topo. Onde que foi a compra aqui, galera? A compra foi aqui, ó, mais ou menos, quando ele deixou essa faixa de gás aqui, ó. Aqui. O cara que comprou aqui, ó, tá feliz da vida. Olha que legal. Você vê como é que o OBV ajuda a gente nas análises. Agora o mercado já andou também, tá fácil, né? Porém, quem tava de olho, quem ficou de olho nessa lateralização aqui, pode ver que o papel caiu pra caramba, mas o OBV ficou quietinho, cara. Então a galera ficou aproveitando essas quedas aqui para comprar, né?
E quem ficou esperto aqui no rompimento desse topo aqui, com certeza pegou um stop curtinho, um stop aí de $40 para buscar aí $120, mais ou menos até agora, né? Pode ser que ele vá um pouco mais ainda, mas eu não consigo entrar agora nesse papel. Infelizmente, tá? Microsoft também, vamos ver, Microsoft mais ou menos, hein? Vamos ver como é que nós temos aqui, vamos fazer uma análise de OBV primeiro. Né? Então eu tenho esse topo aqui no preço. E não tá muito legal não. Tá? Microsoft é o seguinte, né? Tá esticado em relação à média de 200, praticamente só subiu todo esse período aqui. Tá? Quer dizer que vai parar de subir? Não, não quer dizer nem ferrando que vai parar de subir. Pode ser que suba mais ainda e pode ser que esse seja o recuo que a gente precise para comprar, tá? Tem que ficar de olho aqui no OBV. Tá? O OBV ele tá indicando aí que a galera também tá achando esse preço esticado, sabe? Então você pode ver que ele já entrou para dentro dessa região de topo aqui e o preço ainda não, né? Então, se a gente for imaginar que o OBV ele antecipa o movimento do preço, significa que ele já está na frente já, entende? Então, tipo assim, o OBV ele já chegou nesse topo aqui dos $460, mais ou menos, né? Mas o preço não, né? Então, assim, comprar antes do 460 aqui não existe, entendeu? Porque o OBV já está lá no preço, sabe? Do mesmo jeito que se o OBV rompesse essa região aqui e o preço ainda tivesse nos 500, nos 480, por exemplo, para mim, por OBV era compra, né? Então, por hora, eu preciso esperar um pouco mais para entrar nesse papel, tá? Vamos lá. Ametec. Ametec também é um papel que está em tendência de alta, porém, né, tá meio esquisitinho, tanto na parte de OBV, né, quanto no preço. Então o OBV aqui, ó, ele já está fazendo topos descendentes, fez um topo mais baixo aqui, e eu não vejo nenhum motivo para fazer nada com esse papel por enquanto, tá? Ele é um papel que tem um grande valor de mercado, é representativo aí na bolsa americana, porém eu não consigo pensar numa posição para ele agora. Mas ele tá bem bonito, tá trabalhando em cima das médias, né? Pode ser que, sei lá para novembro, outubro, ele possa dar um movimento melhor. Por enquanto, eu ainda estou só olhando, tá? Mas se romper essa lateralização aqui também e desconsiderar o OBV que tá feio, é uma compra, né? Mas você pode ver que tem outros papéis que estão melhores, tá? Então, quando você vê um cara que, tipo, pensando num checklist, assim, você fala, tendência, tal, média, subindo, tendência de alta, longo prazo, tendência de alta e tal, OBV, feio. Então, você, tipo, você tinha lá três checklists, três caras legais e um ruim, né? Tem ações aí que tem os quatro cheques bacanas, por exemplo, para você entrar. Algumas dessas foram essas que eu já entrei e tem algumas outras aí, né? Então, se você olha assim o papel e fala, não tá tão legal, sai fora, procura outro, sabe? É melhor você entrar só quando tiver bem gostoso tudo, sabe? Palantir. Palantir é uma empresa que também é uma empresa que quando ela resolve subir, sobe rápido, sobe forte, tá? Olhando aqui, tá esticado em relação à média de 200, tá bem esticado mesmo. Como é que a gente tá de OBV aqui, ó? Pegar o OBV desse topo aqui. Vamos lá, botar a linha. Vai ser um programinha bem comprido, hein, galera. Aí, ó. OBV já entrou para dentro do topo aqui. Mesma coisa, entrou feio mesmo, entrou com força. Dá um zoomzinho maior aqui para vocês verem. Ó, né? Então você viu o papel quando ele rompeu essa região aqui, ó, pode ver que ele pegou força e subiu até o segundo alvo, cravado praticamente, e agora está corrigindo, né? E o OBV já indicou aqui que o dinheiro está saindo desse papel, né? O dinheiro esperto, o dinheiro dos grandes, né? Então, cara, eu ficaria de boa aqui, eu esperaria um pouco mais, tá? Pra mim, o legal de comprar esse papel é na faixa dos 128, né? Compra de fundo mesmo, assim, sabe? Se eu ver que ele fez um fundo nessa região aqui,
ou faz aqueles fundos arredondados, né, que ele faz um desenho bonitinho aqui assim e tal, aí dá um stop curto, né, pra gente entrar. Ele não pode ficar trabalhando muito abaixo do 125, cara, mas eu sei que é um papel que todo mundo gosta aí e pô, quem sabe uma correçãozinha um pouco maior aí seria o ideal pra gente fazer uma compra, tá? Visa eu já falei. Bank of America. Esse aqui também é um papel que dispensa apresentações, né? Falando aí, nós estamos falando de bancos americanos, né? Não tem mais o que falar, né? De OBV. Então nós tínhamos o OBV nesse topo aqui, já foi rompido nessa região aqui, ó. Então quem comprou esse papel? Eu preciso falar, cara, porque vocês têm que olhar o OBV, sabe? Eu fiz várias compras no decorrer do ano aí com esse papel. Eu entro, saio, tá? Né? Mas olha só que legal. Então esse papel ele rompeu essa região de OBV aqui nessa faixa dos 44 dólares, né? Subiu bem, fez um topinho mais baixo e testou aqui a região de rompimento do OBV e já foi para cima com tudo, tá? Então ele tá aqui na sua quarta semana de alta e um pouco esticado, tá? Mas é um gigantesco de um banco, cara. Ele confirmou o rompimento desse pivô de alta, né? Isso também não dá para negar, né? Ele rompeu aqui, fechou acima e confirmou na semana passada. Daria para ter feito uma entrada aqui nos 49, né? Mas aqui nos 51 também dá para entrar, viu, mano? Dá para entrar porque é um banco gigantesco, o OBV não para de subir, o volume está subindo, né? Essas últimas altas aqui, o volume não foi tão claro, tá? Mas eu ia forte aqui nesse papel. Vale a pena. Eu vou inclusive colocar um check nele aqui para essa semana. Berkshire também é um bom papel. O OBV não tá tão legal, né? Se bem que se você for falar, mas você olha o BV para tudo, nem para tudo, sabe? Pode ver que esse papel subiu igual um louco aqui esse tempo todo e o OBV ficou devagar, tá? Então nem é todo papel que você tem que ficar olhando para esse negócio de OBV também, tá? Ele ajuda, né? Mas também não é por aqui que você vai entrar todas as vezes, tá? O que que nós temos aqui nesse papel? Nós temos esse fibão aqui de baixo, né? Vocês estão olhando para ele aqui do lado esquerdo. Ele cravou o terceiro alvo, rompeu, recuou até o segundo e já está com 3 semanas de alta, tá? E já rompeu essa regiãozinha assim, já fechou acima da média móvel de 20. Eu compraria fácil esse papel, inclusive vou colocar um check nele aqui, tá? Compraria com mão pequena, né? Já que o OBV não tá tão bacana, né? O OBV, ó, ele já tá nessa região de preço aqui, ó, né? Só que ele recuou, não tem respeitado tanto o OBV no passado, então, e é a Berkshire Hathaway, não tem nada para falar aqui também. Cara, fundinho bonito aqui, dá para arriscar comprar um aqui até o topo ou até o 550, mais ou menos, tá? Tentar pegar uns 10% aí nesse papel, dá para arriscar. JP Morgan, o que que nós temos aqui em JP Morgan? O papel tá bonito também. Agora que eu tô olhando ele pro semanal aqui, deixa eu ver como é que se dá esse outro FIBO aqui, ó. Que pé que estamos? Que não respeitou muito não. Eu acho que eu vou ficar no FIBO menor mesmo. Deixa eu arrancar ele aqui, né? Então falando aqui, mesmo esquema, esse aqui tá até um pouquinho melhor que o Bank of America, né? Porque aqui ele tá rompendo essa lateralizaçãozinha aqui. Tem mais alvo para subir, é um papel um pouco mais caro, mas acho que eu vou tirar o back e vou colocar o JP Morgan, tá? Ó, falando de OBV aqui também, nem adianta traçar nada aqui, tá sucesso, só sobe devagarzinho, mas sobe, né? Tá esticado em relação à média de 200, está esticado em relação à média de 200, porém é um papel que provavelmente, né, vai passar dos 307 e meu próximo alvo para ele é na faixa dos 340 dólares, mais ou menos. Papel bonito, viu? Isso aqui tem que comprar meio que sem medo, viu, mano? Aqui eu já vou tentar. Não sei se eu vou conseguir pendurar uma ordem nele aqui para vocês verem, tá? O que que eu tô fazendo aqui de 301?
Até 280, eu tô falando de 20 dólares, né? Tá. 20 dólares de perda, se for cair. Então, vamos lá, vou colocar aqui. 20 dólares dá pra aceitar. Vamos ver se ele aceita a compra. Ordem a mercado colocada. Ah, deu certo. Então, ó, JP Morgan, amanhã ele já vai comprar na abertura aí pra mim, tá? Show de bola. O que nós temos mais aqui? Então, SO, né? Southern Co. Então, era um papel que eu tava de olho nele por causa do OBV bonito, tá? Tá numa coisa, tá numa lateralização na verdade, né? Ele rompeu o topo aqui, voltou para baixo. O OBV ainda tá bonito. Vamos ver como é que tá o OBV em relação ao preço, colocando essa linha aqui. Ó, tá alinhado, né? Tá o topo junto com o cara aqui. Se de repente ele fizer uma semaninha de alta agora, né, e fechar acima dessa última semana aqui, a gente pode considerar aí que é um bull 180 e de repente tentar buscar novos alvos. Aí não tem nem, bom, Fibo tem, né? Dá pra gente colocar um Fibo aqui, ó. Ó, tá bem encaixadinho. As regiões aqui foram bem respeitadas, aqui também, ó. Não fechou abaixo dessa região em nenhum momento, tá? Então, cara, legal. Se ele fizer uma semaninha de alta aqui, dá pra gente voltar a olhar pra ele, tá? Eu vou até também colocar ele aqui. Apple, já falei. Nvidia, pô, esticadaça, né, cara? Infelizmente, Nvidia aí no semanal tem que esperar, né? Você pode ver que ele chegou no seu primeiro alvo aqui, foi praticamente que direto e agora tem que corrigir um pouco, né? Uma boa região para esse papel aqui é na faixa dos 148 e tal. Se ele chegar aqui é praticamente um presente pra gente, tá? Nada muito para falar de Nvidia. Mastercard. Mastercard também, papel bonito, OBV bonito. Como é que nós temos de OBV aqui, ó? Bem acima. Vamos colocar uma linha mais ou menos nessa região aqui. O saco tem que ficar dando zoom nesse treco, né? Mais ou menos nessa região aqui, o OBV. Já passou também. E aqui tá no preço, hein? Olha só, uma semaninha aí, tipo um martelinho. Acho que Mastercard dá jogo aí no semanal, hein, cara. Tá um pouquinho esticado, tá com 3 semanas de alta. Seria legal se corrigisse um pouco mais, mas eu já começaria a botar alguma coisa nesse papel aí. Se ele passasse dessa semana aqui, tá? Ele já fechou acima e tá bonito. Talvez ele lateralize um pouco mais e depois suba, tá? Mas Mastercard, eu já tô em Visa, tá? Então não vou entrar aqui. Porém, pra mim é um papel que tá bem bonito, viu? Tá num excelente ponto. TSM, Taiwan Semiconductor. Esse cara aqui tá mega esticado. O OBV dele não está legal, né? Tá trabalhando abaixo do topo. Então eu esperaria uma correção maior aí, mais ou menos até a região dos 190, 200 para pensar em compra, tá? Por hora está em topo, saia fora. Né? Oracle. Oracle é um papel que eu gosto bastante, tá? Não olho muito pro OBV dele, você pode ver que o OBV dele tem ficado lateral mesmo com essas puxadas fortes que o papel dá. Então não olhe muito pro OBV para ele, tá? Quando você for ver, será que o OBV dá para confiar, não dá para confiar? Você olha se ele tá acompanhando o preço, tá? Então você tá vendo que aqui, ó, nesse rally todo de alta e nesse outro rally de alta aqui, o OBV, né? Nada. Então é um papel que está um pouco mais na especulação, né, do que no encarteiramento. Então você descarta o BV quando você vê que no passado ele não representou, né, mano? Então o que, que eu faço aqui? Eu tenho que esperar um bom ponto para comprar, né? Então tá esticado em relação às médias. Eu preciso que a média de 20 encoste um pouco mais. Talvez nessa região aqui dos 220, 218, 215 é um ponto legal para olhar para esse papel. Por enquanto, você pode ver que ele teve muita dificuldade de passar dessa região aqui, muita sombra, né, no semanal. Então é normal que ele descanse um pouco para depois voltar a subir, tá? Aí tá muito esticado, né? Seria gostoso se ele chegasse a ter mais ou menos essa região aqui para subir de novo, beleza?
Que mais? Acabei de falar de Oracle. Cisco. Cisco tá bonita, tá bonita. Vamos lá, botar o OBV. Esse aqui tá legal de OBV também. O que que nós temos aqui? Nós temos esse topo do OBV, pimba, né? Tá trabalhando acima dele já faz tempo já. Teve uma semana aí de correção forte no mercado. Não sei que susto que o mercado tomou com o Cisco, né? Mas caiu bastante aqui. Deu um presente pra gente, tá, cara? Ó, fez a semana passada de alta e essa semana última aí confirmou a alta bonito, com barra cheia, né? Com pouca sombra. Então, ó, o rompimento da máxima dessa semana aqui, com certeza é compra na Cisco, olho fechado, tá? O único ponto que você deve considerar aí é que está um pouco longe da média de 200. E só. Tá? De resto, tá perfeito para compra isso aqui. Wells Fargo também, papel bonito, tá? Papel que também tá com OBV no limite, tá alinhado com o preço, tá? Então não tá ruim, né? Mesma coisa, fez uma semana de correção aqui, fez a semana de alta e a segunda semana de alta com uma boa barra, sem muita sombra, tá? O rompimento da máxima dessa semana aqui me faz acreditar que esse papel vai buscar aí os 92 e quem sabe os $100 aí de alvo, tá? E aqui também parece meio que um couple handle, né? Tipo, nós temos aqui um fundo menor que é tipo a alça da xícara, né? Igual os caras falam e tal. E apoiado na média móvel de 20, tá? Então, cara, isso aqui é um papel que você tem que comprar no semanal também. Tá? Ó, tá bonito demais. É muito papel pra comprar, né, velho? Mesmo com S&P em topo, tá difícil ficar de fora, né, velho? Netflix tá feio. Netflix já não, no OBV já não tá representando mais faz tempo já. Pode ver que esse topo aqui da Netflix, né? Ele até rompeu aqui meio tarde, né? E já voltou para dentro. Então, o Netflix, cara, não é um papel que vale a pena entrar agora, tá? Por mais que ele tenha feito essas 2 semaninhas de alta aqui, ó, aqui era meio que uma compra, tá? Eu não comprei, mas eu compraria, fácil. Mas eu já estoparia aqui, ó. Só com esse candlezinho feio aqui eu já sairia fora, né? Ele precisa pelo menos voltar nos 1.060, $1.000, $900, $850, qualquer coisa nessa região aqui pra gente pensar em compra, tá? Por hora é osso, tá? Netflix. Baba. Baba é o seguinte, cara, ele teve. Eu tô com esse FIBO aqui traçado nele, né? Foi até o primeiro alvo, corrigiu até essas retrações aqui, segurou-se aqui e rompeu, né? Eu tava com uma compra nesse cara aqui, mas no gráfico diário eu saí por causa do resultado, né? Eu tava comprado bem nessa região aqui, bem bonitinho, ó. Só que aí na hora que ele deu o resultado aqui e tal, já me deu mais de 10%. Aí eu saí fora, eu falei, vou ficar nesse papel nada, ficou um tempão lateral aqui me cozinhando. Tá no topo, né, dessa região aqui. Mas é um papel que se ele corrigir um pouquinho aqui na faixa de 125, 126, dá pra pensar em comprar, tá? Ou se dá, né? E no semanal fez a barrona aqui de força, tá? O ABV tá alinhado com o preço, né? Não chegou nesse topo aqui ainda, né? Esse topo aqui, ele tá em cima dele, tá mais ou menos de OBV, tá? Como é que tá no passado o OBV aqui? Tem acompanhado bem o preço dele. Olha que fundão aqui, respeitou, velho. Né? Então, sei lá, é compra aqui, né? Mas eu não compraria agora. Agora já comprei e já saí. Então eu preciso que ele faça uma correçãozinha aí e tal pra me dar um stop curto, né? E eu poder entrar. Home Depot. Home Depot também é um papel que tá meio feio de OBV, mas tá alinhado com o preço, tá? Não tá ruim não, né? Ó, aqui que foi onde ele rompeu esse topinho aqui, ele tá ficando acima, tá? Mas já tá bem esticado, já fez várias semanas de alta, semana passada não foi uma semana boa. Então pode ser que ele faça um gift aqui pra gente continuar comprado nele. Pô, e com stop curto. Seria legal se ele rompesse a máxima aqui das últimas 2 semanas, que aí nosso stop ficaria curtinho, né? E aí a gente poderia tentar buscar esse papel onde? Quer ver esse fundo com esse topo aqui. Mas aqui não respeitou legal não, tá vendo? Não tá tão massa não de
falando de FIBO, né? Mas com relação às médias, ele tá muito bom. Com OBV está ok. E é um papel que tá barato. Né? Tendência de alta forte aí também. Na home depot. Pode ser que se romper essa máxima aqui, até compre. Foda é o stop histórico aqui, né? Bem na cara do gol. Talvez não fosse o melhor momento aí de comprar. Tesla, lateral, totalmente lateral, né? Meio bagunçado também. É um papel que tá muito na especulação, né, cara? Tipo, o mercado acredita, o papel sobe, depois fala alguma coisa, o papel cai. Ficaria de fora completamente em Tesla. Aí tem outras coisas que dá pra você botar o seu dinheiro, tá? Não mexeria com Tesla agora. Amazon. Amazon bonita. Vamos falar de OBV aqui. É, não tá. De OBV não tá bonita, não, hein? De OBV eu saia fora. Vamos ver como é que tá de Fibonacci. Ó, o Fibonacci lá cravou o primeiro alvo aqui, corrigiu forte, fez um fundo, né? Fez um topo um pouco mais baixo e tá lateralizando. Então eu esperaria um pouco, tá? Não teria pressa de comprar, não, até porque também tá esticado em relação à média de 200, né? Tá contraindo aqui, né? A gente precisa de uma barra bonita no semanal para a gente poder comprar. Né? A gente teve essas duas barras aqui, ó, né? E essas duas barras, elas estão corrigindo aqui e ainda estão dentro delas. Então, tipo assim, precisa que ele feche bonito aqui acima dessa região de 230 para pensar em continuar surfando essa alta, tá? O negócio da Amazon para mim, cara, é que é uma empresa que ela, pô, é gigantesca, tá? Uma empresa top de tecnologia, de tudo, mas sei lá, tem muita concorrência, né? IBM, cara, IBM é um papel que eu vou marcar aqui de cara sem falar nada, eu já vou marcar pelo seguinte, né? O papel tá num fundo bacana. Ó, ele tá meio que num canalzinho de alta aqui, né? Será? Deixa eu ver. Vamos tentar desenhar aqui. Fundo, ó. Tem uma LTA aí, bonita. Né? Até dá pra pensar no canal sim, viu, cara? Ó, quer ver? Olha daqui e pra cá. Canalzinho, né? Tá muito perfeito, não. Eu também não gosto de ficar operando canal de alta. Isso aqui pra mim é interessante, mas também não me fala nada assim. Ah, compra aí, porque é canal de alta, não compra, né? Mas ele tá num fundo importante. Então o que, que eu tenho que falar desse papel aqui na minha metodologia de análise, né? Tá no 50% de Fibo, não perdeu a última retração desse Fibonacci que eu tracei aqui, tá? É um Fibo bonito, ó, ele encaixou no primeiro alvo aqui, cravou praticamente, então ó, cravou no topo, cravou no primeiro alvo, corrigiu até a retração de 61.8, tá? Então, cara, é um papel que tá em região de compra total, total, total. E aqui eu tô falando de 233 para 243, 10 dá para arriscar 10 doleta aqui? Lógico que dá para arriscar 10 doleta aqui, então eu vou já botar uma compra em IBM aqui, ó. Na hora que o mercado abrir, eu quero tomar, sabe? Bora lá. É, tá muito barato. Tá muito barato e aí se perder essa região aqui, aí beleza. A gente sai fora, perde 10 doleta. Mas se subir, mano, se subir meu alvo, vai ser aqui no topo, vai ser no US$ 300 quase, pelo menos. Se não for mais, tá? O IBM, papelzinho que tá num fundo importante aí do semanal, tá? Vale a pena. Já teve 2 semaninhas de alta, né? Então os caras que estavam imaginando que esse papel fosse cair mais, talvez já tenham desistido de fazer ele cair, né? O que, que nós temos aqui em relação ao OBV desse papel, cara? O OBV dele tá nessa região aqui, né? Ó. Tá alinhado com o preço, tá? Não tem por que a gente inventar de sair fora desse papel, não, cara. Eu acho que tem que comprar mesmo, tá na hora de comprar e aqui tá barato. Vamos lá, meta. Meta tá bonito na parte de OBV, mas tá no topo, tá? Tá corrigindo, né? Então, se tiver uma semana de alta aí, a gente volta a falar dele, tá? Por enquanto, não tenho como comprar esse papel aqui, não. Mas tem que ficar de olho, que também é um excelente papel bonito de comprar, viu? Quando tá subindo.
E o Walmart. O Walmart que nós temos aqui, cara, ele tá barato, né? Mas assim. Ah, isso aqui eu já falei. Eu tô até comprado. Desculpa. Sorry. É isso, galera. Falei de vários papéis aqui, cara. Esse vídeo aí já deu 55 minutos, deu um vídeo gigantesco. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Esse é o panorama do mercado americano aí pro mês de setembro. Eu vou tentar fazer uma vez por mês aí esse girão aí no semanal pra gente poder enxergar direitinho onde é que a gente vai colocar o nosso rico dinheiro, tá? Se você achou esse conteúdo interessante, por favor, dá seu like, compartilha, curte o vídeo aí, comenta, pô, dá aquela força pra rede social mostrar esse vídeo aí pra mais pessoas, tá? Você pode ver que é uma análise aí, não tô vendendo nada, tô mostrando o mercado aí pra vocês, tá? Por favor, vamos dar aquele reconhecimento aí que o analista merece, beleza? Então é isso aí, um excelente mês de setembro aí a todos, bons trades, um grande abraço e até o próximo vídeo.